Fala família Missão 93, mais um vídeo preparado para você que está estudando para as carreiras de bombeiro militar do nosso Brasilzão. Então é o seguinte, hoje nós vamos falar sobre 3 perfis diferentes de estudantes aí para os concursos de bombeiros. Nós sabemos que temos o perfil de iniciante, o perfil de intermediário e o perfil de avançado. E é muito importante você saber em qual perfil você se encaixa para você não se frustrar. O pior é você estar iniciando, querer fazer atividades de quem já está estudando há muito tempo, ou você está estudando há muito tempo e ainda fazer coisas que o iniciante está fazendo. Ou seja, primeira coisa, você tem que se localizar, onde que eu estou nesse fluxo, e depois você se enquadrar e começar a fazer as coisas que o seu nível exige, beleza? Lembrando que é uma caminhada, é uma longa caminhada até a aprovação, então se você está no nível iniciante, saiba que você está de parabéns, você decidiu começar a estudar. Se você está no intermediário, você já está estudando um pouquinho mais, já tem um tempo, às vezes já fez algumas provas, e no avançado você já fez muitas provas, às vezes até já tem aprovação, está procurando um cargo melhor. Então, vamos lá para o iniciante. O iniciante é aquele aluno que vai fazer a sua primeira prova, ou seja, não tem base nenhuma. Isso é ruim? Não, isso é bom, isso mostra que você quer realmente mudar de vida. Então, o que o iniciante ele tem que saber? O iniciante ele tem que saber que o estudo precisa ser planejado, não dá para você pegar e estudar na doida. Então, vem para a tela aqui. Nós temos o nosso primeiro aluno, nosso primeiro fluxo aí, o iniciante. O que você precisa saber? Você que está começando, não tem por que você começar a querer estudar 5, 6, 7 horas por dia. Você não vai conseguir. O máximo que você vai conseguir é desistir. Por quê? Você tem que saber que é uma caminhada e ela é uma caminhada progressiva. Então, para os meus alunos que eu acompanho aí, eu falo que é importante você começar com 2 a 3 horas por dia, iniciante. Ah, mas eu tenho 4 horas. Beleza. Faz a primeira semana de adaptação, faz uma ou 2 semanas de adaptação, depois a gente vai aumentando gradualmente, beleza? 2 a 3 horas por dia. Como eu estudaria? 5 dias por semana. Uai, Falqueto, mas eu quero estudar, eu tô vibrando. Por que eu não posso dar os 7 dias? Porque você precisa de descanso, você ainda não tem rotina de estudos, ainda mais que eu sei que os nossos alunos aí, eles vêm de um ensino médio, de um ensino fundamental, que a gente não estudava, cara. A gente não estudava. Então a gente tem que aprender a estudar. E isso é o mais difícil. Até você aprender, você precisa descansar nos finais de semana. Pô, Falqueto, mas eu escolhi, eu vou estudar para o meu primeiro concurso, o edital já saiu ou está saindo, o que eu tenho que fazer? Você tem que otimizar seu tempo. Beleza, concordo. Nessa situação de edital iminente, edital está para sair, ou o edital já foi publicado, provavelmente você vai precisar estudar os 7 dias da semana. Lembrando que pegue um dia para ser um dia mais tranquilo, para você fazer uma revisão, para você estudar uma matéria que você goste. Não coloca pau na máquina todo dia, porque você não vai aguentar. Normalmente os editais aí, até a prova são 3 meses, então são 3 meses frenéticos. É importante que você tenha um dia de descanso, um dia para você revisar a matéria que você estudou, ou para você estudar alguma coisa que você goste muito, beleza? Então, 2 a 3 horas, 5 dias por semana, estudar de 3 a 5 matérias do edital. Beleza? Você vai pegar o edital lá, você vai ver que normalmente o edital tem de 8 a 12 matérias, você vai pegar ali 3 a 5. Normalmente a gente escolhe as que a gente tem mais afinidade ou as que a gente tem o maior peso, beleza? O que eu poderia indicar para você já? Estudar português, porque tá caindo em todas as provas, beleza? Aí você tem que optar por ou vou estudar exatas ou eu não vou estudar exatas nesse momento. Normalmente os alunos não gostam de estudar exatas no início dos seus estudos. Então, português, outra matéria que eu gosto de indicar para meus alunos que cai em muitas provas, história e geografia. Eu indico isso aqui porque é uma matéria boa de estudar. E só que você já matou 3 matérias e muitos pontos do seu edital. Falqueto, o que mais eu posso dar? Se você já tem um concurso que você está
esperando, você já pode estudar a legislação desse concurso, legislação institucional, beleza? Eu quero fazer o Corpo de Bombeiros de Santa Catarina. Lá vão ter 3 leis que você tem que saber. Então, é importante que você coloque isso nos seus estudos, tá bom? Então, aqui a gente já tem 4 matérias, já está dentro do nosso espectro aqui. Então, o iniciante é isso, 2 a 3 horas por dia, 5 ou 6 dias por semana, depender do nível e da espera do seu edital, e estudar de 3 a 5 matérias por dia. O intermediário, Falqueto, como é que faz o intermediário? Intermediário, a gente analisa aqui, o intermediário é aquele aluno que já está pelo menos há 6 meses estudando, ou para outros concursos, ou para o concurso foco dele. Eu já estou em 6 meses de estudo, ou seja, quem já tem 6 meses de estudo já levou muita pancada na cabeça, já estudou de forma errada, já fez questão de forma errada, já revisou de forma errada. Então, se você está nesse patamar de 6 meses de estudo, eu julgo que você já tenha uma vivência aí, que você já aprendeu muita coisa. Então, aqui os 6 meses de estudo, ele já pode estudar de 4 a 6 horas por dia. Normalmente, 6 horas o cabo já tem que estar forte, já tem que estar bom para estudar 6 horas por dia, tranquilo? É muito difícil chegar a nível de estudar 6 horas líquidas por dia, porque se você dividir seu dia aí, você tem mais ou menos 3 horas pela manhã, 3 horas pela tarde, ou 2 horas pela manhã, 2 horas pela tarde, 2 horas pela noite. Ou seja, o aluno intermediário que consegue estudar 6 horas por dia, normalmente é um aluno que está à disposição dos estudos, beleza? Então, 4 a 6 horas por dia, pelo menos 6 dias por semana. Agora, se já tem edital, você já está estudando há 6 meses, então você pode passar para 7 dias. Lembrando também que é importante você deixar um diazinho para uma matéria mais tranquila. Pô, eu sou formado em português, então deixa para estudar português, para você revisar português um dia da semana para ser o seu dia de folga, beleza? 6 dias por semana. E aqui, se não tiver edital, eu indico você estudar de 6 a 8 matérias, colocar no seu ciclo aí, ó. Você colocando, como você estuda 4 a 6 horas por dia, você colocando 2, 3 matérias por dia, você consegue otimizar bem o seu tempo. Então, 6 a 8 matérias por dia. Lembrando que eu não posso ultrapassar mais de 2 horas na mesma matéria. E aqui, para esse aluno intermediário, eu já coloco um bônus aqui. Vamos colocar um bônus aqui de outra cor. Já pode fazer simulados com uma certa frequência. Professor, qual é a certa frequência? Se seu edital não saiu ainda, uma vez por mês você pega um dia para você realmente fazer como se estivesse no dia da prova. Você vai pegar, vai chegar na hora que você teria que estar chegando na prova. Professor, como eu sei isso? Pelo edital, beleza? O edital passado. Se não tem edital ainda, você tem o edital passado. Pô, a prova começou 2 horas da tarde e eram 5 horas de prova. Então, você vai começar a prova 2 horas da tarde, você vai ter 5 horas para fazer a prova. Lembrando que tem que fazer a objetiva e tem que fazer a redação, se você está para um concurso que tenha redação. Então, o intermediário ele já pode fazer simulados. Vamos voltar aqui para o nosso caneta vermelha, o avançado. Avançado. Esse aqui é o aluno, esse aqui é o nosso objetivo, chegar nesse nível aqui de avançado. Por quê? Esse nível aqui, nós podemos estudar mais de 6 horas por dia. Eu já tive aluno que conseguiu chegar a 8, 9 horas de estudos por dia e líquida, tá? O cara, toda vez que ele começa a estudar, ele aperta o playzinho no aplicativo, toda vez que ele para de estudar, ele aperta o pause e assim vai. Mais de 6 horas. É que eu nunca vi, pode ser que exista, eu nunca vi uma pessoa chegar a 10 horas. Então, vou colocar de 6 a 9 horas. Por que 9 horas? 3 horinhas de manhã, 3 horinhas pela tarde e 3 horinhas pela noite. Lembrando que essa realidade aqui é para quem está à disposição dos estudos. Se você trabalha e estuda, pede um vídeo aqui que a gente fala como estudar para quem trabalha o dia todo aí e só tem 2, 3 horas e ainda tem que cuidar da família, dar atenção por dia para estudar. A gente tem como otimizar isso e, meu amigo, você que trabalha, você tem a melhor opção, porque
Normalmente quem trabalha e está estudando para concurso público quer mudar de vida. Então você tem uma ótima motivação, ainda mais se você tiver uma equipe, um chefe difícil de lidar, aí motiva demais. Então, 6 horas por dia, o aluno avançado, ele já consegue estudar 7 dias por semana, é indicado? Eu só indico estudar os 7 dias se já tiver edital publicado, beleza? Se já tiver edital publicado. Se não tiver edital publicado, pode dar os 6 dias aí, sem peso na consciência. E esse aluno avançado aqui, ele já viu praticamente todas as matérias, porque o aluno avançado, ele tem mais de 1 ano de estudo. Olha, Falquete, mas tem gente que estuda mais de 1 ano? Com certeza tem gente. Tem concursos específicos aí da área do Corpo de Bombeiros, que tem gente que estuda 2 anos. Aqui no Corpo de Bombeiros teve um concurso em 2017. A partir de 2017 já tinha gente que estava iniciando os estudos, mas eu olho bem para a época aí de 2020, 2021, tinha muita gente estudando para o concurso do Corpo de Bombeiros em 2020 e 2021. O concurso só foi sair em 2025, ou seja, tem gente que estuda mais de 1 ano. Quem estuda mais de 1 ano já passou praticamente por todas as matérias do edital, então tem que ler, tem que estudar o edital todo, tá? E esse aluno aqui, sabe-se que ele já sabe como estudar, ele já sabe as suas dificuldades, ele já sabe quais os pontos que ele leva vantagem. Então, esse aluno aqui, ele tem que saber que eu vou estudar X muito bem, porque eu consigo ter uma boa nota nas questões que eu faço, mas Y eu não posso dar muita atenção, porque eu perco muito tempo e eu não consigo responder quando eu preciso, ou no simulado, ou em banco de questões eu não consigo desenrolar. Ou seja, esse aluno aqui ele tem que ter essa malícia de focar no que realmente é bom para ele, beleza? Então ele vai estudar todo o edital, e esse aluno aqui, ele vai fazer mais simulados, ele pode fazer de 15 em 15 dias, e o estudo desse aluno depois de 1 ano, o estudo desse aluno aqui, ele vai ser pautado nas suas revisões. Ou seja, quando você chega no nível de avançado, você precisa ter um material de revisão de excelência. Você precisa olhar para a sua folha ali, para o seu mapa mental, você precisa olhar para esse mapa mental e falar, pô, relembrei toda a matéria. Ou seja, você pega um PDF aí de 30, 40 páginas, você pega uma sequência de 10 videoaulas, você consegue resumir em apenas uma folha. Então é isso que a gente espera do aluno avançado. A revisão dele ser muito otimizada, para ele ler o material dele de revisão, ler o material e fazer muita questão. Lembrando que ele tem que destacar no material dele os erros que ele ainda está cometendo naquelas questões. Ou seja, eu vou estudar história. Eu peguei a minha folhinha ali de revisão. O que é essa folhinha de revisão? São as anotações que eu vou fazendo durante a videoaula, são os grifos que eu vou fazendo no meu PDF, quando eu estou estudando por PDF, são anotações que eu coloquei de alguma questão específica. Então você vai fazer a leitura dessas anotações e depois você sempre tem que lembrar de fazer muitas questões. Vou colocar grande aqui. Questões. O avançado ele tem que fazer muitas questões, é a obrigação dele fazer muitas questões, porque essas questões ele vai conseguir entender como a banca cobra aquela matéria. Ou seja, todos os alunos, o iniciante, intermediário e o avançado, tem que fazer questões, mas esse aluno avançado aqui, ele tem que pautar o seu estudo em revisão e questão, beleza? Você quer saber como fazer revisão, como fazer questão, é só pedir aqui que a gente está trazendo todos os vídeos que vocês estão pedindo, a gente está trazendo aqui para o canal do Missão 93. Se esse vídeo aqui foi útil para você, se te ajudou, se inscreve no nosso canal, nunca te pedi nada, curte esse vídeo aqui e também segue a Missão 93 e Rodolfo Falqueto lá no Instagram. Bons estudos, precisando da gente, estamos aqui. Só mandar mensagem que a gente está respondendo todo mundo. Um abraço, valeu!